Acabou, Deltan. Acabou. Hoje, o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, eles deram uma punição ao Deltan Dallagnol. Uma punição que não fez nem cócegas nele. Uma advertência. Ele sofreu uma advertência, mas aí eu fui ler mais. Porque, primeiro, eu fiquei indignado. Falei, punição ao Deltan Dallagnol, uma advertência? É piada isso aí. Estão rindo da nossa cara. Estava todos esses dias dizendo que ele seria punido para chegar lá na hora e é uma advertência. Não, a coisa vai piorar. Eu vou falar disso, mas se você é contra Dallagnol, se você é contra Sérgio Moro, se você é Lula livre, Lula inocente, fora Bolsonaro, se inscreve no canal. Aqui é seu lugar. Vamos lutar juntos aí contra Bolsonaro e contra essa corja de bandidos que está se apossando do Brasil. Então, vem com nós, vem conosco. Agora vamos falar sobre o Deltan Dallagnol e sobre como os lavajatistas estão ferrados. O Deltan Dallagnol foi punido hoje e aí, logo depois, o Janot, que era o Procurador-Geral da República, amiguinho do Deltan Dallagnol, ele falou no Twitter, indignado, dizendo que é uma vergonha, que esse tipo de crítica que o Deltan Dallagnol fez ao STF, porque, para quem não sabe, ele foi punido por uma crítica que ele fez ao STF em abril do ano passado. Ele disse que o STF não citou nomes. Foi uma crítica bem velada. Ele não citou nomes, mas falou que esse tipo de decisão, no caso era uma decisão do STF, mostrava uma certa leniência com a corrupção. Ok. O Janot criticou, falou que esse tipo de crítica é crucial para a democracia. Os procuradores da Lava Jato todos foram ao Twitter em defesa do Dallagnol. O Dallagnol reclamou. Muita gente ligada à Lava Jato começou a reclamar. E aí na mesma hora eu pensei, caramba, peraí, tem coisa errada. Tá todo mundo reclamando demais, eles estão muito, mas muito bravos com uma advertência. Aí eu comecei a pesquisar, vamos ver casos iguais, que procuradores criticam, ninguém é punido. A advertência para o Deltan Dallagnol, só ele foi punido com advertência. Ninguém é punido com nada, geralmente isso é arquivado. E aí eu comecei a ler, o Deltan Dallagnol, ele tem mais 15 processos, fora isso, são 15 processos no CNMP. O Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, ele mudou a composição do CNMP. O CNMP tinha uma composição em que metade ou a maioria eram pró-Lava Jato e agora não são mais. Tanto é que o Deltan Dallagnol perdeu de 8-3 e todo mundo fala, os processos dele, ele vai perder todos de 8-3. E membros do CNMP dizem, CNMP, vou repetir, Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, os membros dizem, nós vamos começar com os processos mais leves, com as sanções mais leves. Então, no caso em que o Deltan Dallagnol fez, 1 ano e meio atrás, uma crítica velada ao STF, sem citar nomes, ele já levou uma advertência. Agora tem outros 15. E eles dizem, ele será afastado da Lava Jato. O Dallagnol será, não há dúvidas. Em algum momento, em um desses processos, as sanções vão começando a aumentar, aumentar e aumentar. Principalmente porque, primeiro, ele leva uma advertência para uma coisa. No segundo julgamento, ele pode até levar outra advertência, mas no terceiro vão falar, ele já tem 2 advertências. Não tem mais como ficar dando advertência, vamos dar uma sanção. Depois, esse cara já tem advertência, sanção. Agora as punições vão aumentando. Então, por isso, eles estão começando com o leve. Exatamente para isso, vamos dar uma advertência. Num processo em que a maioria dos procuradores, fui ver, nesse caso, geralmente, quando eles criticam a Suprema Corte, alguma coisa assim, principalmente uma crítica velada, sem citar nome, é arquivado, não vai nem à votação, eles arquivam. A corregedoria, que é quem decide se vai para a votação ou não, arquiva. E agora não. Agora, por 8-3, ele perdeu a advertência no Deltan. Não fez nem cócegas? Fez. Doeu. Porque a gente vê a reação dos lavajateiros, do lavajatismo no Brasil. Eles estão revoltados com essa advertência, porque eles sabem que depois de uma advertência pode vir outras sanções até o afastamento dele da Lava Jato, até, aí seria num cenário muito bom, o desligamento dele das funções como procurador. Mas, calma. A gente tem que ter muita, mas muita calma. Por exemplo, o processo em que ele foi julgado hoje foi de uma crítica que ele fez ao STF,
em abril do ano passado. Ou seja, gente, isso faz 1 ano e 7 meses. Então, as coisas que a Vaza Jato mostrou, ou tem um outro processo que mostra, movido pelo Renan Calheiros, que mostra que ele atuou para que o Renan Calheiros não fosse presidente do Senado, isso aconteceu bem depois. Então vai demorar para que seja julgado. Infelizmente vai demorar. O que a gente tem que agora pedir e pressionar é para que os outros procuradores da Lava Jato também comecem a ser punidos. Porque não adianta punir o Dallagnol e deixar aquele Robito Pozobon, deixar Monique Schecker, Laura Tesler e essa corja toda aí não, porque eles são todos suspeitos, todos eles estavam em conluio com o juiz, com o Sérgio Moro, mesmo alguns deles criticando o Moro em um momento ou outro, eles estavam todos em conluio, eram todos cachorrinhos de estimação do Sérgio Moro. O Sérgio Moro falava senta, eles sentavam, falava deita, deitavam, rola, rolavam. Comete vários crimes contra o Lula, cometiam. Então era assim, eles faziam o que o Sérgio Moro mandava, eles eram completamente mandados do Sérgio Moro, eles têm que ser punidos também. O Sérgio Moro não pode mais ser punido como juiz porque ele não é mais juiz. Correto no Brasil. E eu vou continuar lutando, eu espero vocês nessa luta aqui comigo, conosco, todos juntos, é para que o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol e todos eles, em algum momento eles sejam punidos pela justiça, não por conselho do Ministério Público, não, pela justiça. Eles têm que ser presos pelos crimes que eles cometeram. O Sérgio Moro ajudou num golpe de Estado. O Sérgio Moro, Dallagnol e esses todos, eles agiram para mudar o resultado de uma eleição. Eles agiram, um dos áudios da Vaza Jato, o primeiro áudio que veio, era o áudio do Dallagnol falando que o Lula não pode dar entrevista e tudo mais, mas vamos parar de falar disso, não vamos falar disso mais, porque a gente não pode dar tempo para a defesa dele agir, e vamos lá. Eles estavam agindo para mudar o resultado de uma eleição. A Vaza Jato mostra como eles agiram para que o PT não fosse eleito, custe o que custar. E eles não estavam nem aí se do outro lado tinha o Bolsonaro. E depois a Vaza Jato mostrou, não foi nem a Vaza Jato, quem falou foi o Bebiano, que era chefe de campanha do Bolsonaro, que o Sérgio Moro já estava negociando o Ministério da Justiça antes da eleição. Então, quando o Sérgio Moro vazou aquela delação do Palocci, que eles já sabiam que não tinham provas nenhuma, aquilo foi para mudar o resultado da eleição. E a Vaza Jato mostra várias ações dos procuradores também para isso. Eles têm de ser punidos na lei, na justiça. Mas a primeira punição tem que vir do Conselho Nacional do Ministério Público, tem que vir do CNMP. O CNMP punindo os lavajateiros, aí a casa começa a cair para eles. E vocês podem perceber que depois que o Lula foi solto, o Sérgio Moro está colocando as asinhas de fora. O Sérgio Moro está toda hora em reunião com senadores, com deputados. O Sérgio Moro está fazendo política. E o Sérgio Moro está se mostrando um bom político. Na arte de fazer política, ele está se mostrando muito bom, porque ele está conseguindo convencer muita gente das PECs da segunda instância e de muitas outras coisas que ele quer convencer. Ele não conseguiu o tal do projeto anticrime, mas ele consegue outras coisas. O Sérgio Moro está fazendo política. O Sérgio Moro está buscando o apoio do Centrão. O que a esquerda tem que fazer, o Lula, que é um conciliador, é pegar o apoio do Centrão para ele. Porque o Lula tem tanto apoio quanto o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, infelizmente, ele ainda tem, e isso a culpa é da esquerda que falha na comunicação, o Sérgio Moro ainda tem 50% de aprovação entre os brasileiros. Brasileiros, sim, metade dos brasileiros veem o Sérgio Moro como um ídolo. A esquerda falha demais na comunicação, deveria olhar o que a direita faz e aprender, não nas fake news, em todo o resto. E aprender, é assim que se faz comunicação, é assim que você passa a sua mensagem para as pessoas despolitizadas, porque são essas pessoas que são o fiel da balança. Tem a esquerda, que é maior que a direita, tem a direita e tem no meio as pessoas despolitizadas. A direita consegue se comunicar com essas pessoas, a esquerda não. A esquerda falha e falha. São fracassos monumentais as tentativas da esquerda de se comunicar com o cidadão comum, com o cidadão que não tem lado. A direita consegue, o Sérgio Moro consegue, esse cidadão vê até hoje o Sérgio Moro como herói nacional. E esse cidadão tende a ir para o lado do antipetismo, tende a ir para o lado da direita. Por quê? Porque se eles veem o Sérgio Moro como herói nacional, eles vão ver o Lula em algum momento como bandido. Mesmo os que gostam do Lula vão falar, eu gosto do Lula, mas ele é bandido.
porque o Sérgio Moro é meu herói e o Sérgio Moro está contra o Lula. Isso é simples, é um pensamento simples. A esquerda tem que começar a colar o Sérgio Moro no Bolsonaro, falar o Sérgio Moro está agindo como advogado do Bolsonaro, o Sérgio Moro está passando pano para vários crimes, o Sérgio Moro não é o paladino da justiça, ele não é o herói da luta contra a corrupção, não, não é. O Sérgio Moro, ele é conivente com a corrupção, quando lhe convém, ele está agora puxando apoio do Centrão, porque o Centrão quer o quê? O Centrão quer voto, o Centrão não quer apenas dinheiro de quem está no poder, o Centrão também quer voto, quer apoio nas eleições municipais, quer apoio nas eleições presidenciais, tanto é que muita gente do Centrão estava colado no Bolsonaro durante a campanha. Gente que hoje é contra o Bolsonaro, na campanha estavam com ele, porque sabiam que colando no Bolsonaro seriam eleitos. Muita gente do Centrão estava colada na esquerda durante a campanha no Lula, porque achava mais fácil me eleger aqui perto do Lula, principalmente os do Norte e Nordeste. Os do Sul e Sudeste estavam mais colados com o Bolsonaro. Então, o que a esquerda tem que fazer é puxar o Centrão para o lado dela. Ó, precisamos deles. Ah, mas são golpistas, eu não quero, não precisamos de apoio do golpista. Tá, então vai fazer o quê? Não tem outra saída. Eles estão ali, eles estão eleitos, tem uma boa parcela da população que ainda vota neles. A gente tem que aprender a se comunicar com essa parcela da população para não votar nesses bandidos e para votar em pessoas de esquerda. Tem que ter estratégia. Estratégia, pensa como um jogo de xadrez. Infelizmente, a peça que nós temos no tabuleiro são esses deputados e senadores do Centrão. Tem que trazer para o nosso lado. Porque se não vierem para o nosso lado, eles vão para o lado do Sérgio Moro. Veja bem, não do Bolsonaro, do Sérgio Moro, que também está com o Bolsonaro. Mas eles querem colar a imagem deles na do Sérgio Moro. E aí, a gente se ferra. E aí o Lula corre a chance, corre o risco de voltar para a prisão de novo. Porque eles podem tentar aprovar alguma coisa que faça com que o Lula volte para a prisão. Por exemplo, uma das PECs que elimina duas instâncias e faz o trânsito em julgado ocorrer só na segunda instância, eles podem aprovar aquilo. Você confia que o STF vai falar que não, é inconstitucional? Você confia nisso? Eu não confio no STF, eu prefiro não deixar a decisão para o STF. Eu prefiro trazer essas pessoas para o nosso lado, enquanto eles são necessários, porque são as peças que estão no tabuleiro. Tem que usar as peças que estão. Não tem como jogar um jogo de carta com carta que não está na mesa. Melhor trazer essas pessoas para o nosso lado, prevenir do que remediar, porque depois o Lula vai depender do STF. Quando fala a lei não retroage contra o réu, uma das PECs, que é a PEC que elimina duas instâncias, não precisa retroagir contra o réu. Simplesmente não tem mais duas instâncias, então não tem para onde recorrer. Se não tem para onde recorrer, trânsito em julgado. E aí vai o que? Cair nas mãos do STF. O Lula vai ter que pedir um habeas corpus para o STF, um habeas corpus preventivo. Aí, o mesmo STF que rasgou a Constituição para fazer o Lula ser preso, para não participar de uma eleição. Eu não confio no STF. Se você confia, parabéns. Então, ou a gente aprende a fazer política direito, ou a gente vai continuar perdendo na direita, porque faz 5, 6 anos que a esquerda não tem uma vitória política. Você lembra de alguma vitória política da esquerda? Ganha uma eleição aqui, outra ali, elege, muita gente falou, o PT tem a maior bancada. Vamos ser realistas. A bancada do PT, a bancada da esquerda, está diminuindo eleição após eleição. O PT tem a maior bancada porque as bancadas de direita se dividiram em vários partidos, mas a bancada do PT perdeu vários deputados. A presidenta do PT era a senadora, ela nem concorreu ao Senado porque ela sabia que não ganhava. Ela virou deputada. Então não adianta tapar o sol com a peneira assim, não adianta. Ou aprende a fazer política finalmente, porque nos últimos anos não sabe, desde que existe a tecnologia, a direita sabe usar a tecnologia, a esquerda não, ou vai continuar apanhando. É isso, e vamos pressionar, porque a casa do Deltan caiu. Independente de tudo isso, Deltan Dallagnol, a casa está caindo. Só esperar um pouco, calma, nisso a casa cai. Se a gente aprender, a esquerda aprender a usar as peças do tabuleiro e a se comunicar com um eleitor que não tem ideologia, aí a casa deles cai de vez. É isso, gente. Gostou? Curte, compartilha e se inscreve no canal.